O Brasil, espantosamente, é um país do feminicídio. Cada hora e meia uma mulher é assassinada. Qualquer mulher está ameaçada de ser violentada, qualquer mulher pode ser alvo da violência contra as mulheres. Porque a violência contra as mulheres é uma violência que é praticada porque as mulheres são mulheres. Ela não pode ser banalizada, como vem sendo, porque mata. Sejam bem-vindos à abertura de processo em busca da nossa autoridade. 63% dos brasileiros pensam que casos de violência doméstica devem ser discutidos somente entre os membros da família. 58% acreditam que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Uma média de 5.000 mulheres por ano são mortas por seus parceiros ou ex-parceiros no Brasil. 1 em cada 4 mulheres do mundo vai ser violentada ao longo da vida. 1, 2, 3, 4. A questão da violência, ela é muito ampla e muito complexa e profunda, né? Então, não é apenas sair daquela situação, não é apenas prender o agressor, mas a mulher precisa de toda uma reconstrução. Desde 1980, nós estamos na rua denunciando a violência contra as mulheres. Tivemos que mostrar nosso rosto cheio de hematomas na rua, frente ao público, para mostrar que essa violência existe e ela não é natural. Não é porque eu nasci mulher, eu nasci para apanhar. A construção da lei foi uma grande conquista e assim, a gente acompanhou muito de perto, a gente fez parte de uma série de reuniões preparatórias no sentido de levantar quais eram os pontos necessários, né? Foram várias redes feministas que participaram dessa construção da lei, várias juristas importantes, mas sempre preocupadas com o que os movimentos feministas e os serviços envolvidos tinham para falar. A lei foi muito atacada. Os próprios integrantes do judiciário diziam que ela era inconstitucional. Quer dizer, nós tivemos que lutar um grande tempo para dizer que é constitucional. Se você falar na Lei Maria da Penha, as pessoas já ouviram falar, já sabem do que se trata. Mas conhecer com profundidade e sem preconceito, eu acho que ainda nós temos um chão pela frente. A Lei Maria da Penha é uma lei que ela foi criada em 2006, depois de muita luta do movimento de mulheres e da condenação do Brasil pela Organização dos Estados Americanos em razão do caso da Maria da Penha. E ela é uma lei que o seu objetivo é coibir e prevenir a violência doméstica. Então ela é uma lei que trata de violência de gênero, ou seja, gênero mulher, e de violência ocorrida no âmbito doméstico e nas relações familiares. A Lei Maria da Penha é isso, é um grande instrumento que está completando 10 anos agora, que vai trazer medidas de proteção para as mulheres, vai trazer e explicar quais as formas de violência, que é a violência psicológica, a violência física, sexual, moral e patrimonial, como essa violência acontece e vai trazer as obrigações para os poderes, para os serviços, no enfrentamento a essa forma de violência. Então essa ideia de que a mulher tem uma situação de desigualdade na sociedade e por isso essa lei foi necessária, ela não é tão corrente quanto saber que ela existe. Porque ela é uma lei que a gente chama de ação afirmativa. Significa o quê? A gente trata pessoas iguais de maneira desigual. Por isso que ela é uma lei aplicada somente para as mulheres, porque as mulheres, historicamente, foram violentadas pelos homens. A mulher
historicamente sempre foi colocada numa condição de inferioridade, de submissão. A gente ainda vive numa sociedade machista, misógina e sexista. Então a gente precisa dessa lei que trata as mulheres de maneira diferente, e se algum dia a gente conseguir chegar nessa situação de igualdade, né, efetiva, que ainda não existe, e realmente conseguir enfrentar o problema da violência, a gente não tem mais necessidade da sua manutenção. Ela até hoje é considerada, acho que é a segunda, a terceira lei melhor do mundo, mais completa, porque ela olha para essa questão de uma forma muito ampla, ela tipifica todos os tipos de violência. Eu acho que as medidas protetivas é o grande pulo do gato da Lei Maria da Penha, né? Porque ela, mais do que a punição, ela pensa na possibilidade da mulher sair da situação de risco. Isso faz com que muitas mulheres possam mudar suas vidas e terem garantias de direitos sem precisar ela mesma abrir mão da sua vida mesmo, né? Dos seus hábitos, do seu trabalho, da escola dos filhos. E eu tinha um sonho. Meu sonho era que, quando fosse implantada a Lei Maria da Penha, nenhuma mulher que denunciasse a violência, a mulher procurou o serviço público denunciando que está numa situação de violência, então essa mulher não devia morrer. Era uma morte evitável. Conforme a gente vai aprofundando e acompanhando os casos, a gente vai percebendo o quanto a gente ainda precisa avançar. Não pode só falar depois da lei, a gente tem que falar depois da lei e quando ela é aplicada. De 2008 para cá, acho que fica evidente o quanto a lei ainda precisa ser melhor aplicada, o quanto ela precisa ainda ser efetivada. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela é linda, ela é perfeita, mas ela não é aplicada ainda como deveria. E uma das coisas que eu acho complicadas ainda hoje é que a violência física, com a Lei Maria da Penha e com essa orientação que as delegacias têm de pedir provas, testemunhas, então a violência física ela é melhor visibilizada. Agora, as outras violências que são tipificadas na Lei Maria da Penha, elas são invisibilizadas. Então, se a mulher não tem provas e testemunhas desses tipos de violência, muitas vezes ela não consegue a medida protetiva. E isso é um grande furo na aplicação da lei, né? O fato da lei existir não significa uma redução da forma de violência. A gente tem muita dificuldade hoje com o reconhecimento da violência psicológica. Primeiro, porque as mulheres sequer se reconhecem como vítimas dessa situação, né? Muitas das violências são naturalizadas. E a segunda questão é a questão da prova, né? Como demonstrar que uma mulher é vítima de violência psicológica, né? Porque a violência psicológica às vezes pode ser algo muito sutil, porque uma simples ofensa de você é feia, você é gorda, você não cozinha bem, você não limpou a casa direito, pode parecer que não é nada, mas para uma mulher ouvir isso todo dia, constantemente, pode abalar o seu estado emocional. E a gente, de fato, tem muita dificuldade de demonstrar esse tipo de violência, porque é uma violência que acontece dentro de casa, entre quatro paredes, que praticamente não tem testemunha. A mulher ainda enfrenta, por exemplo, arquivamento de processos, ela enfrenta dificuldades quando ela começa a percorrer os serviços e vai encontrando respostas não receptivas à procura dela, ela vai muitas vezes se frustrando e desacreditando na lei. Ela não consegue, por exemplo, na delegacia ser ouvida ou mesmo conseguir um BO com facilidade. Nós tentamos também que as mulheres fossem à polícia. A polícia debochou, ridicularizou cada mulher que foi lá. Ah, mas o que você estava fazendo? Volta para casa e faz um feijãozinho gostoso para ele que ele vai te dar um carinho. Uma lei afirmativa como a Lei Maria da Penha, ela ainda é muito importante, necessária, porque a premissa da qual se parte, né, para uma situação de violência contra a mulher ainda é de muita desigualdade em relação
a uma violência urbana, a uma violência de outro tipo. E para isso a gente precisa da capacitação de todos os envolvidos, de todos os serviços, e os serviços funcionando sempre em rede. A Lei Prevê propõe isso. Ela fala da necessidade de se falar sobre gênero na educação, da necessidade de fazer campanhas na mídia sobre isso, para desconstrução de estereótipos, porque isso também passa, né, para poder acontecer essa igualdade entre homens e mulheres. Talvez a maneira mais importante da gente combater essa forma de violência e desnaturalizar é falando sobre isso, é desconstruindo os estereótipos e é mostrando que homens e mulheres são, sim, iguais, em que pesem as suas diferenciações físicas e biológicas. Nós aprendemos que ser mulher é ser submissa, ser dócil, ser frágil, e ser homem é ser forte, bater, ser agressivo, ser violento. Isso que nós temos que desaprender, nós temos que mudar isso. Gênero tem que estar dentro da educação. Você vai conhecer as relações sociais que se dão de forma desigual, de forma preconceituosa, e vamos enfrentar esse debate. É essa realidade que nós temos que intervir. A educação ela tem que ser transformadora. Este corpo que é nosso, nós quem vamos decidir. Se a gravidez interrompemos, onde iremos parir, nós quem vamos decidir. A gente entende que tem que conhecer a história da luta por aquela lei, por aquele direito, para você se apropriar dessa experiência, dessa vivência. Tudo que nós mulheres temos, tudo é fruto de uma luta enorme. E a gente está transitando por uma situação de discussão sobre os direitos já adquiridos. Então eu acho que a gente tem que estar muito alerta, muito atenta para não perder nenhum direito adquirido. Antes de pensar em avançar, a gente precisa garantir esses que a gente já duramente conquistou.